É suave e leve. Nós iremos para uma festa. É suave e leve, suave e leve. O fardo de Jesus é suave e leve, suave e leve, suave e leve. Canta! O fardo de Jesus. Eu te falei, esse fardo não é pra você levar. Tire o mundo das costas, você não vai suportar. Jesus quer trocar com você o que é pesado pra ti. Vai te dar o que é leve, vai te fazer sorrir. Amigo, escute o que eu digo, pare de duvidar. Até quando você vai deixar este jugo te castigar? Feche sua mente, abra o seu coração para Cristo. Aprenda com Ele, receba o amor, é infinito. É suave e leve, suave e leve, suave e leve. O fardo de Jesus é suave e leve. Canta! Eita, Jeová! Meu Deus do céu. A vontade é não parar, né? Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Vamos lá, senta um pouco, por favor. A rede, obrigado, gente. Santo Deus. Eu não sei você aí no fundão, mas aqui na frente, irmão, é muita emoção. É tremendo. Agora eu entendo bem o significado da palavra tremendo, porque treme mesmo as coisas aqui. Jesus de Nazaré. Olha, irmãos, enquanto o pastor Edilson aqui ministrava a palavra, um filme passou realmente bem diante dos nossos olhos, meu, da minha esposa, dos meus filhos, porque nós vivemos essa experiência de irmos para Petrolina e nós tínhamos uma visão. Nós não tínhamos provisão, nós não tínhamos promessa de ajuda de ninguém. Era apenas uma visão. Eu louvo a Deus pela minha escudeira, que disse assim, vamos. E sabe, irmão, para sair de Campina Grande, de onde nós somos originários, não era fácil. Juntando a minha família com a de Avani, convertidos, nós éramos aproximadamente 40 pessoas na mesma igreja. Então, sair de um lugar tão cômodo, tão bom, não era fácil. Mas a visão nos pegou pelo coração, a ponto de até a casa que nós tínhamos, nós doamos. Saímos de Campina Grande apenas com a roupa que vestíamos, algumas poucas malas e umas caixas de papelão. E nós fomos para Maceió, para fundar o primeiro Rema, para dirigir esse primeiro Rema, que começaria no ano 2000. Então, nós saímos em finalzinho de 99, né? E dali, 3 anos depois, fomos para Petrolina. E chegando em Petrolina dessa forma, só com uma visão, irmão. Nós sabemos o que Deus tem para essa cidade. O que Deus tinha era tão grande, mas tão grande, e ainda tem para aquela cidade, irmão. E a gente sabia que era de Deus, por quê? Porque o pastor Bandi nos mandou para lá. Ele não pediu para a gente ir. Ele disse, eu quero que você e sua família vão para Petrolina. E eu tremi, irmão. Eu tremi, eu temi e fugi daquela convocação. Porque eu olhava e dizia, como eu vou? Minha esposa, meus 4 filhos, quem vai prover? Como é? Não havia recurso. Foi bem no começo desse ministério. Agora, eu não atentei para algo tremendo, que era a visão que aquele homem aliançado com Deus, o pastor Bud, ele tinha, assim como o Jonatas, que tinha sangue real, tinha natureza de rei, por isso ele era intrépido. O pastor Bud foi assim, irmãos. O homem que trouxe essa visão para nós, ele tinha essa natureza de rei, essa convicção de filho de Deus, de rei mesmo.
Ele veio de um país distante, não conhecia a língua, não havia ninguém aqui para apoiá-lo, mas ele veio com a visão de Deus e a convicção: eu sou filho de Deus, enviado por Deus, a visão é de Deus. Mas eu não me tornei escudeiro dele naquele dia, não criei. Depois eu vim entender que realmente a visão era de Deus. Por quê? Porque ele tinha dito várias vezes: olha, não vou abrir uma igreja Verbo da Vida, a não ser que nós completemos a visão que Deus me deu, que era uma igreja Verbo da Vida e um Rema em cada capital do Nordeste. Então, enquanto não fechou a visão da capital do Nordeste, faltava São Luís do Maranhão, Teresina no Piauí, ele dizia: não abra uma igreja em lugar nenhum. E as pessoas chegavam: mas pastor, nós temos 40 pessoas se reunindo há muito tempo, graduados do Rema, pastor, estão com outro grupo em tal lugar na cidade. Eu disse: não abro, irmão, não vou sair da visão que Deus me deu. Mas de repente ele disse: tem uma palavra no meu coração, Petrolina. Eu não sei onde é, nem como é, mas essa palavra está ardendo dentro de mim. E eu não percebi que Deus estava fazendo com ele a mesma coisa que fez quando trouxe ele do centro-oeste, São Paulo mais especificamente, para o Nordeste. Deus falava com ele: Nordeste, Nordeste. E ele perguntava: o que é Nordeste? E alguém, graças a Deus, ele foi direto no paraibano. O paraibano disse: não é o que é não, pastor, é onde é. E para que o senhor saiba onde é, eu vou lhe levar lá. Graças a Deus, essa pessoa trouxe ele para o Nordeste, visitou todas as capitais, começando Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e aí só não entrou no Maranhão, mas ele conheceu tudo. Chegando em Campina Grande, Papai do Céu disse: é aqui, se estabeleça aqui. Você teria coragem de fazer isso? Deixar uma igreja com mais de 1000 pessoas em São Paulo, numa Kombi, você e sua esposa, alguns poucos pertences, e vir por causa de uma visão, uma coisa que Deus disse para você deixar tudo para trás e ir embora? Eu não entendia que Deus estava falando comigo para nós experimentarmos, vivemos a mesma coisa que Ele. E eu dizia: pastor, eu não sei onde é Petrolina. Ele dizia: você acha que eu sabia onde era o Brasil? Pastor, eu acho que Petrolina para Campina Grande é muito longe. Ele disse: é mais distante do que os Estados Unidos para cá. Meu Deus. Eu não conheço ninguém lá em Petrolina, nem ninguém me conhece. Ele disse: e alguém me conhecia no Brasil? Eu nem falava português, meu filho. Não tinha como convencer ele. Ele ganhava sempre. Então, queridos, eu sofri. Vou dizer para você hoje, aqui pela manhã, alertar você: não sofra como eu. Eu e minha família, nós rodamos num deserto por 8 anos. 8 anos para chegarmos no centro da vontade de Deus, que era Petrolina. Fomos para Salvador. Alguém me prometeu um emprego para começar ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava. Em 6 meses, aumentava mais 25%. No final do ano, eu teria 50% a mais daquele início. Era muito dinheiro. Você é o gerente geral das minhas empresas. Você vai faturar 2% do faturamento geral. Você vai receber. Nossa, eu só vi o cifrão. Isso. E dizia a todo mundo: é de Deus. Porque Deus, quando abre porta, é assim, meu filho. Em outras palavras, eu estava dizendo assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai se lascar comigo quando eu estiver em cima com o dinheiro e carro novo. Era isso mesmo. No fundo era. Chegando em Salvador, nunca vi a cor do dinheiro que o homem me prometeu. Aliás, fui sequestrado, sofri um assalto dentro da empresa, revólver na cabeça, coronhada do outro lado. Eu não morri porque minha escudeira em casa, Deus levantou ela, disse: está acontecendo alguma coisa na fábrica. Cai de joelho no chão: Senhor, guarda meu marido, protege a vida dele. O cara guardou a arma, ele ia atirar na minha cabeça assim, ó.
porque ele queria levar um carro que tinha lá, nós não achávamos a chave, queria que abríssemos um cofre que a gente não sabia o segredo, enfim, dá para escrever um livro. Sofri, gente. Fugi de Salvador, 2 horas da madrugada, eu, 2 filhas pequenas e 2 cachorros pudos. Só fazia xixi, cocô o caminho todo, roda 100 km, para os cachorros fazer as coisas, o cara do caminhão fazia. Fugindo, meu filho, abandonando aquele lugar que para mim parecia de Deus. Mas resumindo toda a história, quando a gente aprendeu, meu Deus, esse negócio era de Deus, mesma visão. Quando chegamos em Petrolina, irmão, Deus realmente mandou os soldados. Meu irmão Serginho Brito, pastor Sérgio Brito, maior compositor, maestro, arranjador, instrumentista, intérprete, ele ainda toca. É uma inveja santa que eu tenho do meu irmão, tão grande. Agora eu me sinto mais assim, né, envaidecido, porque eu tenho cabelos. E muitos. Eu corto a cada 15 dias e ele, coitado, fica lambendo a cada 15 dias para ver se... Quando ele ouvir isso, ele vai me matar. Ele, a esposa, os filhos foram nos ajudar, os escudeiros. E nós tivemos nosso tempo realmente de arrancar toco, carregar pedra. Eu lembro bem de dizer às pessoas, venham. Essa visão é de Deus. Esse filho que nós carregamos aqui dentro, essa criança que estamos gerando é de Deus, vai se tornar grande, poderosa, majestosa, vai fazer coisas grandes para Deus nesse lugar. E o povo dizia, coitado. Não queriam. Ninguém acreditava, mas nós acreditamos. E para melhorar, pastor, disseram para nós, os pastores que nos receberam na cidade, disseram, o senhor é louco? Vim para essa cidade aqui é o polígono da maconha. Aqui se alicia jovens, adolescentes para o crime. O senhor traz esses 4 adolescentes para cá? Eu dizia, mas Deus mandou, gente. Deus mandou. E ele dizia, está certo. Está vendo aquela igreja ali fechada, pastor? 12 anos o pastor passou aqui, nunca cresceu. Fechou, foi embora. Aqui é duro, é difícil. Mas nós tínhamos uma visão. Nós tínhamos uma palavra de Deus. Nós confiávamos naquele homem aliançado com Deus, pastor Buddy, que tinha a natureza de Deus dentro dele, que ia na frente e dizia, vamos, porque em Petrolina vai ser algo grande e tremendo. Agora a gente entendia, estávamos lá, e sabe, meu filho, como bem disse o pastor Edilson, nesses estágios nós passamos. O primeiro estágio é o do medo, é aquele, sabe, de você se desesperançar, porque em exatos 6 meses, e olha que nestes 6 meses, pastor Israel lembra disso, que ele foi meu diácono com 16 anos. 6 meses, toda terça-feira, orando pelas autoridades, orando pelos pastores daquela cidade, orando pelas polícias, pelo Senado, enfim, por todos que estão investidos de autoridade, para que vivêssemos vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. Fizemos isso, mas com 6 meses, o diabo raptou nosso filho caçula, com 13 anos. Sumiu, meu filho, desapareceu, não tínhamos notícia, procurávamos em todos os lugares, eram poucos os membros, foi fácil bater na casa de todo mundo, meu filho está aí, meu filho, não está, sumiu. Sabemos muito bem o que é isso, estar num campo missionário, irmão, e você olhar assim e dizer, e agora? Quem poderá nos defender? Chapolin Colorado já tinha morrido. Os irmãos chegavam apavorados e diziam, pastor, o senhor já foi nas prisões? Ai, meu Deus, eu não tenho coragem de ir na prisão. E o outro chegava e dizia, o senhor precisa ir aos hospitais. E os mais espirituais chegavam e diziam, já foi ao necrotério? Meu filho, você no meio do pavor, você não sabe o que aconteceu, já muitas horas, já tarde. E a criança não aparece, você não tem notícia. Tudo isso nós vivemos nesses estágios, mas a gente se levantava,
colocando diante dos... Foi o Senhor quem nos trouxe aqui, Senhor. Foi o Senhor quem deu para nós uma visão. O Senhor disse que fôssemos para lá. O Senhor disse, põe o pé, e Deus vai prover, e nós viemos, oramos do jeito que o Senhor disse, e nós cremos, não vamos murmurar, não vamos desistir, não vamos voltar, nós vamos avançar. De repente, uma ousadia que só vem de Deus, e nesse maluco que foi dito aqui agora. Eu gritei, eu disse, Satanás, eu sei que é você que mata, rouba e destrói. Você está com meu filho, portanto, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, e quem tiver com ele vai doidar o cabeção, mas vai soltar. E te damos graças, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é quem dá livramento. E nós cantamos uma música no quarto. Se eu soubesse essa do Suave e Leve, eu tinha cantado, era ela. Eu não conhecia, não sabia, mas nós levantamos as mãos, eu e a Vani, dentro de um quarto, assim, banhado de lágrimas, dizendo que ele era tremendo, ele fazia coisas grandes. Quem nos visse lá dizia, esse povo está doido, endoidou. Menino desaparecido, bem provável que ele esteja morto, e eles estão cantando dentro do quarto. Fomos para a porta da igreja, chegamos na porta da igreja, alguém passava, pastor, e aí? Eu digo, está chegando. Estava onde? Eu digo, não sei não, mas que está vindo, está vindo. Ixi, esse povo é doido mesmo. Dizendo que o menino está vindo de um lugar que ele não sabe onde está. Está vindo, porque a gente tinha falado com quem sabia onde o menino estava. Está vindo, está chegando. Daqui a pouco o telefone toca, a nossa filha, pai, presta atenção. Pai, oi meu amor, ele chegou. Eu digo, muito bom querida, coisa boa. Eu sei que para alguns, irmão, ouvindo uma notícia dessa, desmaiava. Eu aprendi uma piada, não sou muito de piada não, mas eu vou contar uma aqui, porque eu tenho 13 minutos. Diz que um irmão testemunhou na igreja, meu querido, dizendo, olha, eu me vi numa situação difícil, estava numa estrada que eu não conhecia, noite cerrada, meu carro faltou combustível. Mas aí eu disse, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é Deus que faz aparecer combustível agora nesse tanque, Senhor. E o tanque, o nível do tanque subiu. O cara disse, eu então acionei o carro, vim embora, irmão. Papai do céu botou combustível no meu carro. O outro irmão disse, ixi, isso é poder. É poder. E não é que aconteceu com ele? Faltou combustível num lugar estranho. E ele disse, Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer com que combustível apareça no meu carro. Quando o ponteiro começou a subir, ele disse, vixe, não acredito não. O ponteiro voltou. As experiências dos outros, irmão, dá para nos inspirar, mas não para a gente viver por elas. Jesus disse, o homem viverá de toda palavra que sair da boca de Deus. Estava onde? Ele disse que um cara, 2 homens num Chevette, eu fiquei pensando, rapaz, podia ter sido até num carro melhor, né? Mas num Chevette. Desculpe se você tem Chevette, eu já tive Chevette também, mas minha esposa não quer que eu compre mais um Chevette, de jeito nenhum. Porque aquilo é maravilhoso, levanta uma família, todos os dias bem cedo da manhã para empurrar. Vala-me Cristo. Não é não, meu filho? Olha, ele sabe, já teve um, ó. Afogador, e se for álcool, Jesus. A família empurra ele até o trabalho. Depois vem trazendo todo mundo empurrando de novo. Pois é. Sequestraram, raptaram ele com um Chevette. Eu disse, mas eu quero saber como é que ele foi solto. Ele está dizendo aqui, pai, que teve uma hora que os raptores começaram a brigar entre si. Como é, meu filho? Repete isso. Ele disse assim, que um olhou para o outro e disse, por que você trouxe esse menino? Aí o outro falou, como é? Por que você trouxe esse menino? A ideia foi sua. Minha não, rapaz. A ideia foi sua. Lembre bem, foi você que disse, vamos catar aquele menino ali, vamos dar um rolê com ele. E a gente, cara, foi isso não. Eles começaram a brigar entre si. Você lembra da oração que eu disse que eu fiz? Vão pirar o cabeção. Mas vamos soltar o menino.
E aí a menina traduzia, né? Porque ele parece que estava falando em hebraico, sei não. E a menina dizendo, pai, ele está dizendo aqui que de repente eles começaram a dizer assim, um dizia para o outro, solta o menino, o outro, larga esse menino, tem alguma coisa errada com esse menino. Tinha mesmo. Porque se Jesus abrisse os olhos espirituais dele, eles iam ver pelo menos 2 anjão brancos, maior do que Bruno Renner. Ou você solta esse menino, eu lhe lasco. Ele vai falar na linguagem que o cabo entende. Aleluia! Moral da história, o menino hoje está com 27 anos. E quando nós saímos de Petrolina, saímos crendo, irmão. Uns plantam, outro tem que vir para regar. Só depois disso Deus dá o crescimento. Não tenho inveja do pastor Edilson. Aliás, eu amo ele pregando e eu contando a história de meu Deus, tinha que ser um homem desse para vir regar o que nós plantamos, princesa. Porque senão Deus não dava o crescimento só para quem planta. Tem que vir os outros. Você precisa reconhecer uns aos outros, irmão. Você não faz nada sozinho. Nesse reino, as glórias a gente tem que dividir com todos. Por isso Deus espera escudeiros, Deus espera soldados e até os disfarçados, porque Ele quer distribuir galardão com todo mundo. Amém, queridos? Então, rapidamente, abra sua Bíblia comigo. Vixe, meu Deus, meus 10 minutos acabou. Hebreus 11, 6, abre lá rapidinho. Só vou ler esse texto aqui, nós vamos para casa. Hebreus 11, 6, você deve saber o que diz. Fala assim, sem fé. Aliás, a Bíblia começa assim, de fato. De fato. Pois a Bíblia está contando a história do que é a natureza da fé, como a fé opera. E aí no verso 6 ele diz assim, de fato, ou é a pura verdade, que sem fé é impossível que agrademos a Deus. Agora presta atenção no restante do versículo. É necessário que aquela pessoa que se aproximar de Deus, venha crendo que Ele existe e que se torna um galardoador de todos aqueles que o buscarem. A minha Bíblia está dizendo para mim, irmão, que Deus é um Deus generoso. Está mais do que provado que a natureza de Deus é de generosidade. Isso é a natureza do seu Pai Celestial. Deus não é mesquinho, Deus não é avarento, Deus não é, irmão, como se pode dizer assim, um Deus egoísta com o que Ele tem. Muito pelo contrário, o negócio dele é distribuir, é dar, repartir, compartilhar. Eu fico impressionado quando eu leio a história de Abraão, por exemplo. A Bíblia vai dizer para nós que chega um tempo que Abraão fala com seu servo, seu escudeiro, e fala para ele assim, olha, eu quero que você vá buscar uma noiva para meu filho Isaque, mas não traz de outras nações, tem que ser do meu povo. E o escudeiro, eu vou chamá-lo assim, Eliezer, o servo obediente na casa de Abraão, chega naquele lugar, encontra a moça, e quando ele está testemunhando diante da família, o escudeiro, o servo, ele diz claramente assim, olha, eu sirvo a Abraão, a quem Deus abençoou muitíssimo. Poucos disseram aleluia, eu vou mostrar para você até onde está escrito. Vamos lá, vamos, Gênesis 24, é aqui, Jeová, me ajuda. 24, 34 e 35. Gênesis 24, 34, 35. Eu sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. O Senhor deu a ele ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumento. Tu acha que isso é pouco para aquela época, meu filho? O cara que tivesse uma jumenta tinha uma Ferrari. E aqui diz que o cara tinha muitas jumentas, muitas. A mulher dele, escuta isso, a mulher dele, Sara, já era idosa e estéril, e o Senhor fez com que ela desse à luz um filho, e a este filho, presta atenção, Abraão deu tudo o que ele tinha conquistado antes de encontrar com o Senhor, e tudo quanto o Senhor lhe tinha acrescentado.
Sabe, irmãos, Abraão para mim é um exemplo tremendo de um homem que sabe o que é a natureza de Deus. Porque em capítulo 18 de Gênesis, você não precisa abrir a Bíblia, eu vou citar. Está escrito que Abraão, meio-dia, está sentado na porta da tenda da casa dele, um sol de lascar. Meio-dia, irmão, está Abraão sentado, fazendo o quê? Eu fico perguntando. E ele vê 3 homens parados do lado de fora, no meio do sol. Olhe para mim, 3 homens parados. A Bíblia não diz que esses homens estão vindo para a casa de Abraão, diz que os homens estão lá parados no meio do sol. E Abraão vê e ele corre, e ele vai lá e diz assim: meu Senhor, não passe da minha casa, por favor, entre aqui, vou trazer água para lavar seus pés, olha, vou dar a você coalhada, leite, e fique aqui um instante, só um pouquinho, por favor, na sombra dessa árvore. E aí a Bíblia diz que Abraão corre em casa, olha para mim, ele entra em casa e ele vai direto para Sara, e ele diz assim: Sara, prepara aí o melhor bolo que você já fez até hoje. E de repente ele corre, é o próprio Abraão que vai lá no seu curral, lá no chiqueiro, escolhe o carneiro, o novilho, a Bíblia chama de vitelo, é a melhor peça que ele tinha, talvez o premiado. E aí ele volta e já entrega um servo que a Bíblia diz: depressa, vai preparar a comida. E Abraão volta, traz a água, traz o leite, a coalhada, e já coloca tudo para os homens comerem. E a Bíblia fala que Abraão fica em pé, observando eles comerem. Se você entrar na história, você vai ver que isso parece ridículo ou mentira, porque estamos falando de um sheik árabe, é um homem que já era milionário. Ele poderia muito bem ter chamado 2 servos, vai ver o que aqueles pobres coitados ali no meio do sol, o que é que eles precisam. Vocês podem ir lá ver o que é. Um pouco compadecido com aquele povo no meio do sol, pergunta: leva um pouco d'água, uma coisinha para eles comerem. Não, é ele que vai, é ele que convida, ele atrai as pessoas para a sombra, e é ele, meu filho, que vai chamar, porque ele tinha umas 500 empregadas e boas cozinheiras, mas não, ele chama a mulher: minha filha, bota a mão na massa, filha, Deus vai fazer coisa grande, minha filha, e você tem que estar envolvido nesse negócio. Você, quando chegar, tudo que Deus está dizendo que vai fazer conosco, tu tem que ser participante, e não apenas financiante. Bora, põe a mão na massa. Sara vai, meu filho. O nome Sara é princesa. Ela podia estar lá no seu spa, 200 e tantas ou 20 e tantas mulheres fazendo unha, cabelo, cutícula, pele, estica e puxa. Abraão disse: bora, sai todo mundo. Acho que ela saiu com os esmaltes ainda pingando, mas foi fazer o que Deus nos chamou para fazer: ser imitadores de Deus, como filhos que foram amados por Ele, por esse Deus que é generoso, por esse Deus, irmão, que a Bíblia diz: Ele tem prazer em doar, prazer em dar. Eu ficaria aqui muito mais tempo mostrando para vocês como Deus é generoso. Ele dá até quem não merece. Leia as histórias, você vai ver um rei chamado Ezequias adoece. Isaías vai lá dizer para ele que ele vai morrer, e ele chora, Deus se compadece, cura ele. Depois você vai ver ele envaidecido, rico, milionário, mostra até para os inimigos as suas recâmeras com ouro, a sua fama, a sua glória. E depois que essas pessoas que vieram da Babilônia visitá-lo, porque ouviram falar que ele esteve muito doente, mas foi curado por Deus, Isaías volta e diz: quem eram aquelas pessoas? Não sei não, é um povo distante aí chamado Babilônia. Isaías diz: sabe o que vai acontecer? Eles voltarão, seus filhos e suas filhas serão escravos desse povo. Eles levarão tudo o que você mostrou na sua casa, e seus filhos vão sofrer como escravos, não serão mais descendentes de rei. A Bíblia vai dizer que Ezequias só fez dizer assim: tá bom, é boa essa palavra que Deus disse, porque pensava: bom, se vai acontecer com meus filhos, então no meu tempo ainda vai ter paz. Sabe, isso é soberba de alguém que conquista, alcança, mas não pensa em repartir, em não ter a natureza de Deus que é generoso, é doar, doar, doar. No dia que Deus disse para Abraão: vou engrandecer teu nome, eu vou fazer de você, olha, uma pessoa notável na terra. Abraão disse: sim, e para quem eu vou deixar? Se o Senhor não me deu filho,
Olha o coração de Abraão. Eu não quero só ter, irmão. Eu quero ter para dar, eu quero ter para repartir, eu quero ter para abençoar. É por isso que Deus pegou Abraão, disse: é contigo mesmo, cara, porque em ti eu abençoarei todas as famílias na terra. E a ordem que Deus deu para ele foi: seja uma bênção. Sabe o que isso significa? Seja um abençoador. E você vê Abraão abençoando mesmo, irmão. Quando ele vai para a guerra buscar seu sobrinho Ló e todas as pessoas que estavam presas, quando ele está voltando, e olha que ele foi com 318 homens só, venceu 5 reis, um homem com mais de 100 anos, e volta vitorioso. E aí o rei de Sodoma, que representa o Deus desse mundo, chega para ele e diz assim: fique com o despojo, Abraão, fique com as glórias, Abraão, fique com a honra, fique com os louvores, a admiração das pessoas, mas me dê as pessoas, Abraão. Abraão levanta a mão e diz: eu faço um juramento hoje, e todos vocês vão ver. Eu não vou ficar com nenhuma das suas sugestões, não aceito, porque não vai ser você que vai dizer que foi você quem abençoou ou enriqueceu Abraão. Ele sabia, meu filho, quem tinha dito para ele que iria enriquecê-lo é o Deus de toda generosidade, é o Deus de toda glória, o Deus de toda graça, que quando nos chama, meu filho, Ele tem prazer em manifestar o galardão que Ele tem para mim e para você. Abraão sabia. Essa história de ficar só com a fama, só com os louros, só com as glórias, não é de Deus, porque Deus falou comigo: seja um abençoador, e Ele estava cumprindo a risca. Sabe, irmão, a vontade de Deus é que eu e você prosperemos. Fique certo disso. Você deve conhecer a história em 1 de Reis 17, onde Elias está faltando água no ribeiro, e o Senhor disse assim: se levante e vá para Serepta, porque eu já ordenei, ou eu falei com uma viúva para sustentar você. Eu sempre li minha Bíblia e na minha cabeça já vinha a expressão, uma viúva pobre. Mas eu fui ler mais uma vez, em todas as versões que eu tenho, não está escrito viúva pobre. Deus não vê ninguém pobre. Aquele com quem Ele fala, Ele não vê pobre. Não vê você pobre. Ele vê a capacidade, por Ele ter lançado uma palavra para você. Essa palavra leva a capacidade, essa palavra leva o poder, irmão, criativo, produtivo. Eu olhava minhas Bíblias, tudo, gente, eu sempre li assim: uma viúva pobre, mas não era pobre. Se você for ler a história, a mulher tinha uma casa duplex. Elias morava lá no primeiro andar. Era um tempo, 3 anos e tantos, que estava havendo uma escassez na terra. Mas mesmo havendo escassez, não importa o tempo que vai durar a pandemia, não importa o tempo que vai durar, irmão, a falta do seu emprego, Deus ainda vê em você o potencial para você sair dessa situação. Porque se você é nascido de novo, você é nascido de Deus, você tem a natureza do seu pai, e seu pai é generoso. E para provar isso, o que é que Ele fez? Vou mandar você para uma mulher que eu já falei para cuidar de você. Ele chega lá, é uma mulher, repito, não é pobre, ela só está numa situação difícil, como todo mundo. Mas Deus disse: porque eu falei com ela, eu dei uma palavra para ela, ela vai te ajudar. E ele disse: então me dê um pouco de água, depois me dê um pouco de pão. Ela ainda disse assim: sabe uma coisa, eu vou ser bem franco, Senhor, como disse o pastor Edilson, depois de você receber uma ordem, depois de você até receber a visão, vem o medo. Será que vai dar certo mesmo? Será que vai funcionar? É com todo mundo. Ele falou muito bem, meu irmão, desde o princípio da Bíblia até o final vai ser assim. Mas não pense porque a gente teme, porque a gente, de um certo momento duvida, que Deus vai dizer: chega, eu não vou contar com você, mas não, meu filho, a palavra dele não pode voltar para ele vazia, vai fazer exatamente o que ele determinou que vai fazer. A mulher até duvidou: olha, mas tão certo como tu vive o Senhor teu Deus, eu vou dizer para você, só tem isso aqui mesmo. Ele disse: tudo bem, mas faz primeiro para mim. Dando ao profeta, estava dando a Deus, meu filho, estava dando a Deus. Deus estava dizendo: não, coloque-me em primeiro lugar, consagre-se a mim em primeiro lugar, faça isso, creia em mim.
E quando ela faz, você sabe o final da história. A Bíblia vai dizer que não faltou farinha na panela, azeite na botija, até o dia que papai fez chover na terra de novo. Ele não vai deixar faltar. Mas Ele quer que eu e você, irmão, desperte para isso. Gente, eu tenho uma natureza. O que você tem para dar? Alguém já sabe da história do Kenneth Copeland, que ia para os cultos desse assim, ficava querendo ofertar, mas não tinha dinheiro e arrancava botões da camisa, da roupa, para dizer assim, olha, eu não saio daqui sem ofertar de jeito nenhum, porque a minha natureza é essa, é a mesma de Deus, é ser generoso. Porque Jesus honrou, elogiou, chamou a atenção de todo mundo para uma viúva que deu poucas moedas, porque a Bíblia diz que ela deu tudo. Porque a natureza daquela mulher, ela se identificava com a natureza de Deus. Eu não tenho medo, eu não tenho dúvida, eu dou tudo para Ele. Se você depois for ler Tiago capítulo 2, verso 5, vai dizer assim: irmãos, vocês têm que se identificar com aqueles que parecem, pelo chamado do mundo, de pobres, mas eles são ricos na fé e herdeiros das promessas de Deus. Repito, a sua situação pode ser que seja só agora, mas aí dentro, irmãos, tem a semente da generosidade. Você deve lembrar quando a Bíblia diz claramente em 2 de Coríntios capítulo 8, diz que em nós, posso ler esses versículos rapidinho, gente? 2 de Coríntios 8, de 1 a 15, rapidinho, alguém põe lá que a gente já corre. 2 Coríntios 8. Também, irmão, faço-vos saber, conhecer a graça de Deus conhecida em todas as igrejas da Macedônia, de todo o Pernambuco, em especial em Caruaru. Porque no meio de muita prova de tribulação, vocês manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza de vocês superabundou em grande riqueza da vossa generosidade. Porquanto eles, os outros de fora, testemunhando eu, dizia Paulo, na medida das posses de vocês, e mesmo acima delas, vocês se mostraram voluntários. E vocês nos pediram com muitos rogos a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente vocês fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete esta graça que há entre vocês. Como porém em tudo vocês manifestam superabundância, tanto em fé, na palavra, no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundem nesta graça que é de servir ao Senhor. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outras pessoas a sinceridade do amor de vocês, pois os outros estão conhecendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e vocês também, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza vocês viessem a serem ricos. E nisto eu dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado vocês principiaram não só a prática, mas também o querer. Então convém isso, completem agora a obra começada, para que assim como vocês revelaram prontidão no querer, assim também levem a termo até o fim, segundo as vossas posses. Porque se houver vontade, boa vontade, seja aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que o homem não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas é para que todos tenhamos igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, assim haja igualdade. Porque está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que colheu pouco nem teve falta. Isso é mandamento de Deus, irmãos. Você deve se lembrar dessa passagem. Jesus está diante de uma multidão enorme, só de homens contaram 5.000, talvez tivesse 3.000 mulheres, talvez dessas 3.000 mulheres
mulheres casadas tivesse aí 30 filhos para cada família. Eu não sei vocês, mas judeus são como coelho, toda semana nasce menino. Era muita gente. E aí Jesus é avisado: libera esse povo, manda eles voltarem para casa. 3 dias andando atrás do Senhor nessa conferência, nesse acampamento. Manda eles voltarem. Jesus diz: não, eu tenho compaixão deles. Eu não quero que eles voltem para casa sem comer nada e possam desfalecer pelo caminho. E alguém trouxe a brilhante ideia: cara, como é que o senhor acha que a gente vai... Jesus disse: dê de comer a eles. E a brilhante ideia foi essa: como é que a gente vai encontrar pão para a gente gastar 200 denários que a gente tem? 200 denários a preço de hoje, irmão, dependendo de quanto você troca a moeda, dá em torno de 40, 50 ou 60 mil reais. Eles tinham lá, eles estavam era com preguiça. Eles não tinham compaixão uns pelos outros. Eles não tinham empatia. Não pensavam no sofrimento alheio. Eles só queriam ter, guardar 200 denários. Jesus: não, é para alimentar todo mundo, e é alimentar bem. Até que sua Bíblia vai dizer, a minha também, que eles resistindo, não queriam ir, certamente. O Senhor disse: vocês têm o que para dar? Ele ainda continua, irmão. O filho diz: eu só faço aquilo que vi meu pai fazer. Eu só estou fazendo aquilo que eu vi meu pai fazer. Meu pai é generoso, essa é a natureza dele. Lembre-se, quem se aproxima dele com fé, vem crendo que ele existe e que ele se transforma em um galardoador. Ele vai pagar bem o seu serviço, meu irmão. Ele não vai deixar você passar necessidade durante esse tempo que você se associa com esta liderança nessa igreja. E não estou pedindo porque sou familiares deles, estou dizendo porque já vivi essa estrada, já estive nesse caminho, e os que se associaram conosco, todos eles foram bem pagos. Eles insistiram a não ir. Jesus: tem o quê? Rapaz, tem um menino aqui. Eu acho que o menino não deu. Eles tomaram do menino 5 pães e 2 peixinhos. Escute agora. Jesus toma os pães e os peixes, dá graças. E depois que dá graça, muita gente diz: e Jesus fez o milagre da multiplicação. Não, ele não fez não. Pois a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele entrega os pães e os peixes para os discípulos e disse: agora vocês distribuam. E quando eles agora vão distribuir, o milagre vai acontecer na mão deles. Quando você entender isso, filho, que Deus já abençoou o seu negócio, Deus já abençoou a tua casa, Deus já abençoou a tua vida e o teu chamado, não tenha medo. Seus filhos não vão passar necessidade, seu emprego não vai faltar, seu ministério não vai quebrar, porque Ele já abençoou. Ele só quer que você reparta, divida, se compadeça, seja generoso. Nem que seja um botão de camisa, mas dê. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia disse: dê, e vos será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente lhe darão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Seja generoso, porque os generosos correrão atrás de você. Vou dizer de novo: seja generoso, porque os generosos correrão atrás de você para lhe dar. Foi ele quem disse: dê, e generosamente darão a você também. Vamos ficar de pé, agradecendo a Papai do céu. Nessa manhã eu venho lembrar a você a sua origem. Você é assim como o Senhor Jesus Cristo. Você é divino e terreno.
Mas pelo amor de Deus, não fique somente com a cultura da terra. Lembre-se, se você nasceu de novo, a ordem para nós é: pense nas coisas lá de cima. Imagine as coisas de cima. Esteja sempre ligado com as coisas de cima. Você está aqui, você é terreno, mas você tem parte divina. Jesus andou aqui na terra como ser humano normal. A Bíblia diz que ele foi reconhecido em figura humana. Diz que ele se assemelhou aos seres humanos, mas ele era totalmente ligado lá em cima. Quando faltava a provisão normal e natural aqui, eita, aquela figueira não tem comida, aí ele acionava lá em cima. Não é pecado não, meu filho, você correr, fazer, trabalhar aqui, mas quando faltar aqui, lembre-se, você tem conexão lá em cima, com aquele que tem prazer em abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu lancei sua palavra, ela é fiel e verdadeira. Eu ouvi como umas fichazinhas caindo assim, plink, plink, plink. Algumas pessoas aí no coração estão dizendo: estou entendendo, papai. Meu Deus, como é que eu não via isso? Não se condene. Ele hoje mostrou para você que sempre teve futuro a visão que ele lhe deu. Ele sempre quis lhe levar a bom termo. Sabe, a prova de que Deus vai cumprir cada palavra que ele diz a mim e a seu respeito é porque a Bíblia diz que ele fez uma aliança de paz. Ele está preso pela força da aliança dele. É de paz, meu filho. E a paz ali é Shalom. Shalom está incluído bem-estar, saúde, gordura. Aleluia. A gordura é unção, irmã. A irmã disse: fala de Deus, não. A gordura é unção. Shalom tem tudo, bem-estar, abundância, nada faltando, e você generoso, financiando, doando, patrocinando. Aleluia! Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Meu meu Deus, eu amo a tua graça, Senhor. Eu amo a tua graça. Ei, Jesus, adore a Ele, meu filho. Não fica olhando para mim, não. Não espere nada de mim, não. Ei, Jeová! Deixa eu dizer para você. Você ouviu palavras hoje? São palavras fiéis e verdadeiras, faladas aqui pelo pastor Edilson, mostrando desde a Bíblia, tempos antigos, como Deus foi fiel, como Deus está sendo fiel ainda hoje nos nossos dias. Não duvide não, pelo amor de Deus, não seja como aqueles que vão assistir, mas seja daqueles que está entre os que vão participar. Eu estava lá, eu estive lá. Eu estava lá, gente. Eu vi quando começou, eu vi que não tinha, vi que o prédio já não era mais suficiente, já não cabia menino nas salas, nós não tínhamos nenhum lugar nem para reunir a liderança, que já era muita. Eu sei, eu estava lá. Mas Deus vai dar a vocês um lugar espaçoso. Ele vai fazer, essa é a vontade dele. Sabe, quando Jesus acabou aquela ceia, aquela primeira inaugural, ele estava num lugar que antes ele tinha dito para os seus auxiliares: entre na cidade
encontre um homem com um cântaro nas costas, pergunte para ele onde será feita a Páscoa. E a Bíblia diz, por boca de Jesus, eles mostrarão a vocês um lugar grande, espaçoso e totalmente mobiliado. Essa é a visão de Cristo, irmão, ainda. A igreja dele é essa mesmo. Grande, espaçosa e com todo o mobiliário que precisa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.